Mais uma vez, estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Vamos iniciar os nossos estudos hoje estudando o capítulo 18. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos pela tua presença e que possamos sentir a tua coragem. Ampara todos aqueles que lhe buscam. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Então vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Estamos no primeiro slide com as informações do capítulo Livro Os Mensageiros, capítulo 18, de nome Informações e Esclarecimentos. André Luiz encontra-se na vida espiritual no posto de socorro Campo da Paz. André Luiz está ouvindo diálogos, esclarecimentos de Aniceto, Alfredo e Ismalha a respeito dos acontecimentos da época. Presumo eu que eles estão falando a respeito da Segunda Guerra Mundial, em que a Europa está vivendo as experiências da guerra, a Europa, e eles estão informando para André Luiz e para todos nós os efeitos da Segunda Guerra Mundial do ponto de vista espiritual. E Alfredo relata a respeito das tempestades magnéticas em que os irmãos que estão vivenciando esses conflitos coletivos entre países, mentalmente eles vibram o ódio, a discórdia, e tais pensamentos de natureza de conflito repercutem na vida espiritual, no mundo astral. Estas tempestades magnéticas, segundo Alfredo, elas geram vibrações desconfortantes, vibrações de discórdias, doenças, epidemias. É claro que, segundo Alfredo, tais vibrações estão ocultas em nossos olhos físicos, isto é, ocorrem no mundo invisível. Então vamos estudar estes conteúdos do livro Os Mensageiros. Vamos para o próximo slide. Estamos na página 2, temas do capítulo. Nós iremos estudar 2 itens. O primeiro, resíduos mentais. Conforme já dito, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, nós estamos relatando diálogos em que Ismalha, Aniceto e Alfredo estão esclarecendo ao André Luiz e a todos nós situações de conflitos, de guerras na Europa, na Segunda Guerra Mundial, presumo eu. E tais conflitos têm repercussões no mundo astral, no mundo invisível daquele ambiente, que, segundo Alfredo, geram resíduos mentais, tempestades magnéticas, conforme o item 2. Então existem 2 guerras. A de natureza física, claramente constatada para todos nós, e aquelas que ocorrem no invisível, em que todos nós alimentamos conflitos mentais. Estes conflitos mentais geram formas, pensamentos, geram emanações desagradáveis,
miasmas, resíduos mentais. Por isso que a oração, a conduta equilibrada, a vida em Cristo, o olhar para o Altíssimo, podem suavizar e evitar em nós comportamentos atônitos, confusos. E Alfredo, ao relatar tais situações que estão ocorrendo, vivenciando no mundo espiritual, no posto de socorro, ele diz que, segundo o capítulo, que alguns irmãos soldados daquele ambiente de guerra na Europa são direcionados para diversas colônias nas Américas, a fim de evitarem que estes irmãos, após as suas desencarnações, fiquem naqueles ambientes de guerra e vibram ainda o conflito de natureza mental que vão ainda alimentar, propagar, perpetuar estas guerras, porque tudo se inicia com o nosso mundo mental, o nosso pensamento. E Alfredo diz que estas sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo, conforme já mencionamos. E ele diz, segundo as palavras de Alfredo, os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Então, para Alfredo, existem dois tipos de guerras. A explícita, que é a guerra externa, resultado do nosso mundo interno, e a guerra, o litígio, o conflito de natureza do pensamento, silenciosa, mas geram tais pensamentos de conflitos, desequilíbrios, repercussões em nosso mundo mental. E o nosso Alfredo, ele diz no capítulo 18 que estes resíduos mentais dos encarnados e vigilantes multiplicam as tormentas destruidoras. Então, irmãos, devemos observar que nós somos espíritos imortais. Os nossos pensamentos emanam vibrações para o ambiente que nós vivemos e para o universo. E Aniceto acrescenta de forma muito bela, ele diz que a humanidade terrestre é uma família de Deus, com bilhões de outras famílias, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Segundo Aniceto, existem bilhões de outras famílias planetárias com a natureza humana. Fascinante, amigos. Nós não estamos sozinhos. Então, Aniceto, ele esclarece a respeito desse universo de Deus. E Aniceto ainda acrescenta que o verbo destruidor, ele é um estado de guerra, sendo na ideia ou no campo da palavra. Então, a nossa palavra, ela também tem uma natureza de ação benéfica ou maléfica. E ele diz, o mentor Aniceto, que ele esteve pessoalmente em Alvorada Nova, uma colônia acima do nosso lar, uma colônia mais avançada. E ele diz que ficou sabendo, segundo esse mentor que tem livre acesso à colônia Alvorada Nova, que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Isto é, a Segunda Guerra Mundial alertou aos irmãos
no nosso sistema solar, que são estes planetas são habitados no mundo invisível, no mundo espiritual. Existem vidas na outra dimensão. Então Júpiter, Marte e Saturno e outros irmãos superiores perceberam as vibrações que estavam emanando da nossa crosta planetária em função da guerra. E eles fizeram uma barreira vibratória a fim de não venham a atingir as vibrações avançadas destes planetas, destas esferas espirituais. Então, irmãos, segundo Aniceto, nós estamos gerando problemas, conflitos, litígios em nosso mundo físico que podem atingir outros irmãos de outras esferas de vidas mais avançadas. E a Ismalha participa desse diálogo dizendo algo encantador. Ela faz uma analogia em que nós ainda vivemos com a justiça com Pilatos, a política com os Césares, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo. Isto é, segundo a Ismalha, nós vivemos ainda divididos. Nós não conseguimos viver a convicção da fé em Cristo. Podemos verbalizar o amor, a busca de Jesus, mas no mundo real, na prática, ainda vivemos a falsa justiça com os Pilatos da vida. Isto é, Pilatos, sabemos todos nós que ele vivenciou a omissão. E a Ismalha diz a respeito disso. Tentamos a fé religiosa, mas a falsa fé com os fariseus da nossa época. Nos aproximamos de movimentos políticos, mas com os Césares, isto é, com o mundo de César, sem a preocupação do mundo de Deus. Então, irmãos, vamos nos vaziar destas alienações, vamos viver, desabrochar, aflorar em nós o Cristo, o Deus interno, a luz do mundo que todos nós temos, todos nós possuímos, mas tal luz encontra-se ainda adormecida, apagada, oculta, porque vivemos divisões sem a preocupação de caminhar com Cristo. Então vamos para o próximo slide. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler um trecho, irmãos, do livro Os Mensageiros, capítulo 18, em que Eufredo relata que ele, com um grupo, visitaram o ambiente da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E naquela oportunidade, segundo o relato de Alfredo, haviam irmãos cristãos orando, fazendo um culto numa igreja na cidade de Bristol, na Inglaterra. E no mundo invisível haviam luzes que brilhavam no céu de guerra da Inglaterra. Então, irmãos, são palavras encantadoras de fé. Em meio à guerra, há uma luz, um culto em nome do Cristo. E esta luz, ela destacava-se no céu de guerra na Inglaterra, naquela cidade. Vamos à leitura para que nós tenhamos a certeza que a vida espiritual é uma realidade. Devemos crer neste mundo espiritual que consola, que fortalece a nossa esperança de dias melhores. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo,
bondosamente. A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Alfredo relata este ato de fé em que uma igreja, numa cidade da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, em pleno conflito, irmãos cristãos oravam em ato de fé, faziam culto, e estas atitudes de fé, de erguimento, de coragem em Cristo, geraram luzes no céu da Inglaterra. Então, irmãos, mais um exemplo que devemos perseverar no caminho do Cristo, que em meio à escuridão, a luz se faz presente. Nos dias difíceis, a oração é a bússola, é a fonte de consolo, erguimento e heroísmo. Vamos para a próxima tela. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo. Hoje, o capítulo 18 é o nosso objeto de estudo, em que Alfredo, Aniceto e Desmalha estão esclarecendo, informando a respeito da vida espiritual, as repercussões das guerras, dos conflitos mentais. Então, amigos, vamos fazer a leitura das obras básicas, trechos, a fim de que possamos alcançar o conhecimento profundo. Então, conforme vocês estão acompanhando, o quadro primeiro, Livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, hoje nós iremos estudar o artigo 7º do Código Penal da Vida Futura, já que a guerra ela é de natureza maléfica, ignorância, desconhecimento da bondade divina, do mundo superior. Tais desconhecimentos permitem ações impensadas, irrefletidas de cada um de nós, quando nós não entendemos o objetivo da vida, nós não percebemos que a vida vai além deste cenário do mundo físico, do mundo das formas. Então vamos para a leitura. Hoje o artigo 7º do Código Penal da Vida Futura. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo
a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Finalizamos, irmãos. Segundo Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, artigo 7º, essa parte final aqui é importante, uma vez que nós agimos no mal, segundo esta orientação, quando a nossa atenção está dirigida para as suas consequências, as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e podemos nos corrigir. É isso, irmãos. Vamos observar os nossos atos. No quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 742. Pergunta de Allan Kardec da questão 742. Que é o que impele o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Finalizamos a resposta, lembrando que eu estou apresentando uma parte desta resposta da questão 742. E esta questão que diz é o que impele o homem à guerra, e aqui diz a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, irmãos, existe uma natureza animal em nós, e este transbordamento das paixões, elas asfixiam a nossa natureza espiritual. Nós não conseguimos expandir esta espiritualidade, esta natureza de espírito que somos. E prevalece, infelizmente, essa animalidade de querer o poder, de dominar pessoas. E com isso nós comprometemos a nossa encarnação e ficamos encarcerados nas expiações, na lei de causa e efeito, a fim de que possamos ser reeducados, recapitular capítulos não resolvidos, e com isso vamos avançando. No quadro 3, o Evangelho de Jesus está em São Lucas, capítulo 22, versículo 27. Assim falou Jesus: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Vou repetir. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Finalizamos. Jesus é aquele que serve. A exemplo de Aniceto, de Ismalha, de Alfredo, eles servem a humanidade, auxiliando, ajudando e vivendo a essência da vida, que é a fraternidade. É isso, irmãos, que Jesus abençoe todos nós e vamos perseverar, caminhar rumo à vida superior, à vida espiritual. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Hoje nós estudamos o capítulo 18. E que possamos sentir, viver os ensinamentos dos livros de André Luiz. Então vamos encerrar com a nossa oração. Agradecemos, Deus, pela tua infinita presença de misericórdia, erguimento e amparo. Abençoa, Deus amado, todos aqueles que se encontram na enfermidade do corpo e da alma. Fique sempre conosco, graças a Deus.